Então, um outro tipo de decodificador, esse por sua vez extremamente popular, tá? É o que se chama decodificador BCD 7 segmentos. Tá? Então, aqui no nome, a gente já consegue inferir qual é a finalidade dele. Primeira coisa, BCD, certo? É um código. Segunda coisa, 7 segmentos se refere a outro código. Então, o que esse decodificador faz? A entrada dele é em código BCD. Quantos bits? A gente começa pelo decodificador tradicional. A gente pode ver aqui 4 entradas. Então, 4 bits. Ele recebe um código BCD em 4 bits. A saída é um número decimal. Até aqui é um decodificador normal, certo? Só que o grande detalhe é o seguinte: é um número mostrado no display de 7 segmentos. Isso aqui é a grande diferença, tá? Essa aqui é a grande jogada. Então, primeira coisa, qual é a finalidade desse tipo de decodificador? Mostrar informação para o usuário. Opa! Melhorar isso aqui. Certo. Então, por exemplo, se a gente observar lá na introdução, a gente começou a discussão mostrando essa calculadora que está aqui, né? Observem que esse display que está aqui, ele é denominado display de 7 segmentos. Nesse contexto, qual era a finalidade dele? Era mostrar o resultado da soma, tá? O usuário entrou com os números, entrou com a operação aritmética que ele queria e a calculadora, através do display, mostra o resultado para ele. Agora a gente vai conversar com detalhes sobre esse decodificador, que ele é dedicado para o display de 7 segmentos, tá? Então aqui na figura é mostrado um display de 7 segmentos genérico. Ele é difundido em muitos equipamentos, tá? Ele basicamente a era de dispositivos digitais começou com ele, certo? Calculadora, despertador, painel que mostra fluxo de pessoas. A parte industrial tem muito display espalhado por aí, tá? Nem tudo ainda é LCD ou IHM, interface homem-máquina. Então esse componente ele é um marco na eletrônica digital, tá? E ele é mostrado aqui na figura como se fosse no esquemático, tá? Eu tirei dessa referência aqui. Então, primeira coisa, examinando o nome display de 7 segmentos. O que são segmentos? Os segmentos estão aqui, ó. O segmento A, o segmento B. Então, esses segmentos são LEDs, tá? De uma forma geral, costuma ser vermelho, mas pode ser verde, pode ser laranja. Tem muito equipamento de áudio, som, microsystem, que ele é azul, que ele é laranja, enfim. Como é composto por LED, pode ser qualquer cor, tá? Mas de uma forma geral se encontra o vermelho. Então, os segmentos, eles são LEDs, tá? E o que nós entendemos por LEDs? Suporta a corrente em torno de 7 a 15 mA, conectado em torno de 5 volts. Tem que olhar essas especificações, mas é um diodo emissor de luz, tá? E aqui entra um detalhe bem importante, tá? Que é essa conexão dele aqui. Os segmentos, eles
têm, nesse nosso exemplo aqui, eles têm um anodo conectado num terminal comum, tá? Então, esse terminal comum, ele está aqui, ó, certo? Tem um aqui e tem um aqui. Então, todos os anodos estão conectados no mesmo ponto. Agora, cada cátodo do LED está disponível, certo? Então, por exemplo, o cátodo do segmento A, o cátodo do segmento A está aqui, certo? O cátodo do segmento B, o cátodo do segmento B está aqui, e assim por diante. E aí, pessoal, agora a gente conhece de eletrônica analógica que se o objetivo é acender esses LEDs, a gente precisa polarizar diretamente esse diodo. Ou seja, é necessário, tá, conectar uma fonte de tensão nesse sentido que está mostrado aqui na figura. E aí agora alguém vai perguntar, tá, esse comum então é diferente do negativo da fonte? É, exatamente, ele é diferente, tá? Resposta certa. Por quê? Porque esse comum se refere a um ponto comum, tá? Então, nesse caso, do jeito que está aqui nesse esquemático, se a gente quer acender o LED 5, o que é o DP, o que é o DP? É um ponto, tá? A gente precisa conectar 5 volts aqui e conectar o negativo da fonte aqui. Dessa forma, o semicondutor aqui, as regiões N e P vão ser polarizadas diretamente, vai ocorrer um fluxo de corrente da fonte VCC para esse segmento. E aí a gente costuma colocar uma resistência em série para limitar a corrente, tá? Então, esse circuito aqui, se essa fonte for conectada aqui, o DP vai acender. Agora, se essa fonte for conectada, tá? E aí a gente vai supor que não está mais conectada aqui. Se essa fonte for conectada aqui no G, tá? Quem é que vai acender agora? Corrente flui por aqui, flui por aqui, por aqui, por aqui, vai acender o G. Então, pessoal, observem que o display de 7 segmentos, ele possui esse formato aqui. Cada segmento desses aqui é um LED, certo? Certo. Então, o display tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. A questão é, o decodificador, ele tem quantos segmentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Ele não tem o ponto, tá? Faltaria o ponto, mas o decodificador não tem. Então, a gente aciona o ponto com outro circuito, tá? Então, olha que interessante. Quem que faz essa troca da fonte de tensão aqui, de um terminal para o outro? É o decodificador, tá? A gente faz o quê? A gente conecta o A nesse A, a gente conecta o B nesse B, a gente conecta o C nesse C, a gente conecta o D nesse D que está aqui, a gente conecta o E nesse terminal, a gente conecta o F nesse terminal e a gente conecta o G nesse terminal aqui. E aí observem que o decodificador, por sua vez, ora ele aplica nível lógico alto, ora ele aplica nível lógico baixo. Então, quando o decodificador aplicar nível lógico
alto, certo? Então, ele vai aplicar positivo aqui, esse LED não acende. Porque o LED precisa do negativo. Quando for nível lógico baixo, vai aplicar negativo, o LED vai acender. Ok? Então, pessoal, o decodificador BCD 7 segmentos, ele é um decodificador dedicado para interpretar entradas BCD e ativar essas saídas que estão aqui de tal forma que o número acenda, tá? E esse número corresponde ao valor que a entrada BCD quer representar, certo? Então agora, pessoal, fazendo isso passo a passo, tá? Para ficar bem claro, como que a gente começa a fazer o projeto desse decodificador? Então, basicamente, tem que seguir essa premissa aqui, ó. O codificador pode ser projetado considerando os dígitos que se deseja mostrar ao usuário, ok? Então, por exemplo, se a gente tem o nosso decodificador, se a gente tem 4 entradas aqui, a gente quer, o que a gente deseja? Que ele converta BCD 7 segmentos, ok? Então, se a gente deseja isso, a gente tem que preencher a tabela verdade de tal forma que ocorra essa conversão. Então, aqui eu tenho as entradas, tá? E aqui eu tenho as saídas, ok? Então, qual é o objetivo desse decodificador? Se aparecer 0000 na entrada, então vou colocar aqui, ó, 0000. O que tem que aparecer aqui na saída? Tem que aparecer o número 0. Por quê? Porque 0000 convertendo fica 0 em decimal, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente quer que o decodificador seja acionado de tal forma que o segmento A, o segmento B, o segmento C, o segmento D, o segmento E e o segmento F acendam. Então, o A, nesse caso, vamos ver qual o codificador que vai ser considerado aqui inicialmente. A gente vai considerar o codificador normal, certo? Então, a gente vai considerar que o A tem que acender, ok? B tem que acender, C tem que acender, D tem que acender, E tem que acender, F tem que acender e o G não pode acender. Então, preenchendo a tabela verdade dessa forma aqui, a gente garante que os segmentos vão acender, tá? Agora, se a gente considerar a próxima combinação, 0001. Então, 0001, a gente sabe, 0001, a gente sabe que isso é igual a 1 em decimal. Então, tem que acender um número 1 aqui para o usuário, tá? Ou seja, só o B e o C podem acender. Então, a gente vem aqui no B e no C e coloca 1, certo? Se a gente avançar agora o número 2, o número 2, por sua vez, ele tem que mostrar essa visualização para o usuário, tá? Então, ele vai mostrar aqui. Opa, um problema aqui. Número 2. Então, para o número 2 acender,
a gente precisa acionar o A, a gente precisa acionar o B, a gente precisa acionar o D, a gente precisa acionar o E e a gente precisa acionar o G. Observem que esses aqui que não foram sinalizados, eles não podem ser acionados, tá? Por quê? Porque o caractere vai ficar diferente do que está aqui na figura, ok? E a gente precisa agora seguir esse padrão da tabela verdade e preenchendo a visualização correspondente, tá? O número 3... Como é que vai ficar o número 3? Nesse caso, até vou usar mais grosso. Opa, é muita coisa. A linha mais grossa. Então, o número 3 vai acionar o A. O número 3 vai acionar o B. Vai acionar o C. Vai acionar o D. Então, o 3 vai acionar o A, o B, o C, o D e não vai acionar o E, o F e o G. Então agora, pessoal, vou pedir que vocês acompanhem o raciocínio, porque eu vou preencher todos os números aqui de interesse, tá? Então, preenchido aqui, pessoal, a gente vai observar que o que foi feito até o momento. Foi feito o número 0, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Eu fiz errado aqui, tá? O 0 tá ali em cima já. Esse aqui é o 10. Eu já vou mostrar o que vai acontecer com esses, tá? Vou terminar de preencher aqui. Opa. Preencher com 0 aqui os restantes que eu não preenchi. Tá. E vamos sinalizar aqui, só para fim de conferência, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7, aqui é o 8, aqui é o 9, ok? Aí alguém pode falar, não foi preenchido o A aqui, porque o 6 o 6 podia ser assim, né? Pois é, mas aí vai acender um LED a mais aqui. A mesma informação pode ser transmitida sem esse LED, ou seja, vai economizar uma corrente aqui, tá? E a gente vai observar que, de uma forma geral, a indústria vai por esse caminho, tá? E agora a questão é a seguinte: de que forma se representa o 1010? A gente sabe que convertendo isso equivale ao 10, tá? A gente tem só um display aqui, pessoal. Então, a indústria e a academia, elas consideram símbolos alternativos para representar números com duas casas, tá? Então, esse padrão que eu vou desenhar agora é um padrão que foi aceito pela comunidade, tá? E como vai ser esse padrão? Esse padrão é o seguinte: para economizar no display, a gente considera que o 10 é esse símbolo que está aqui, ó. É esse símbolo que está aqui. A gente considera que o 11 é esse símbolo que eu estou desenhando aqui. Opa, não foi a mais. Tá. A gente considera que o 12 é esse símbolo que está aqui. E a gente considera que o 13
é esse símbolo que está aqui. Assim. E aqui embaixo também. O 14, não, faltou display aqui, tá? Mas a gente considera que é algo assim, tá? E o 15 fica apagado, tá? Nenhum acende. Então, se nada acender, a gente sabe que é o que trata-se de uma combinação da entrada que equivale ao 15. Então, agora, só para situar, aqui é o 10, 11, o 12, 13, o 14 e o 15. E aí a gente completa a tabela verdade com essa simbologia. Lembrando, tá, pessoal? Isso aqui é convencionado, tá? A literatura e a indústria trabalham com esse padrão. A gente precisa montar circuitos que utilizem esse padrão, dependendo da aplicação, tá? Então a gente observa que a nossa tabela verdade, nossa tabela verdade tem o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. E agora, transcrevendo esse padrão para a tabela verdade, vai ficar então, pessoal, considerando essa sequência de padrões aqui, ou seja, um padrão para cada número decimal e cada padrão desses aqui relacionado com o seu respectivo em código BCD. A tabela verdade, ela vai ficar com esse formato que está aqui, tá? E aí a gente observa como tem sido feito no decorrer dessa discussão, que aqui são as saídas. Lembrando que a saída A, ela é uma função lógica. Então, observem essa coluna. O A devidamente preenchido, existe uma função lógica que efetua esse padrão de transição de nível lógico para cada uma dessas combinações da entrada, certo? A questão é, qual função lógica é essa aqui? Certo? E outro detalhe importante, tá? A gente vai observar que, diferente dos decodificadores discutidos, observem esse decodificador aqui. Ele só tem uma posição da coluna que a saída é nível lógico baixo. Então é muito fácil obter a função. Por quê? Porque é o próprio max termo que está aqui. E esse decodificador aqui, ele, por sua vez, é equilibrado. Ele tem um nível lógico baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 8 combinações para nível lógico baixo. Significa que as outras 8 são nível lógico alto. Então não é intuitivo obter essa função booleana. É por essa razão que a gente precisa usar técnicas de eletrônica digital, tá? Então, para obter a menor simplificação, de uma forma direta, a gente usa mapas de Carnot, tá? Então, vou colocar aqui, ó.
Então agora a gente precisa encontrar um circuito digital que implemente essa tabela verdade que está aqui. Esse circuito digital, como a gente discutiu anteriormente, ele tem a saída A, a saída B, a C, a D, a E, a F e a G. Então agora, eu vou mostrar aqui no próximo slide, a gente tem que montar esses mapas de Carnot, efetuar a simplificação para obter a menor expressão booleana para cada uma das saídas. Porque senão, pessoal, o circuito vai ficar muito grande, tá? Vai ficar caro esse circuito. Então o que a gente faz aqui? A gente vai transcrever cada uma dessas colunas lá para o mapa de Carnot, tá? Então eu vou tentar deixar isso pequeno lá para fins de consulta, tá? Então a gente vai achar algum espaço aqui. Na verdade, pessoal, pode até ser desse jeito, porque aí fica bem claro para enxergar aqui pelo menos os 3 primeiros aqui, né? Aí a gente troca de posição, vai ficar legal isso aqui. Então, como que vai funcionar agora essa simplificação? Então agora a gente vai considerar que esse primeiro mapa é o dígito A, ok? No dígito A, a gente tem esse padrão aqui. A gente tem esse padrão que está aqui, certo? Então agora tem que... Deixa eu colocar aqui, tá bom. Então agora, para cada combinação da entrada, observem, MSB é o D, LSB é o A. Então... Então, pessoal, a gente observando quem é o mais significativo, tá? A gente vai... Isso aqui está errado, tá? Isso aqui foi um erro de confecção. Aqui é DC, DC, DC. Dessa forma, fica correto, ó, DCBA. A gente vai ver que o mapa vai ficar desse jeito aqui mesmo, tá? Agora tem que transcrever. A gente vai começar pelo A. Observem, 0000 está aqui. O A é igual a 1. 0001 está aqui. O A é igual a 0. 0011. 0011. O A está aqui. Ele é igual a 1. 0010 é a anterior, tá? O A é igual a 1. E agora, considerando DC01, tá aqui, ó. DC é 01, durante todas essas linhas aqui. É por isso que essa linha aqui tá mais grossa, tá? Porque aí fica fácil de fazer esse mapa. Agora a gente sabe que o DC tá fixo, 0100. 0100 tá aqui. A gente observa que o A é 0. 0101 está aqui. A gente observa que o A é 1. 0111. 01 está aqui embaixo, ó, 0111. A gente observa que o A é 1. 0110 está aqui, é essa célula aqui. 0110, a gente observa que o A é 0. E aí a gente repete esse procedimento até fechar o mapa. E é isso que eu vou fazer agora, tá? Considerando agora 1, ou seja, aqui embaixo, ó, o D é 1 e o C é 1 o tempo todo aqui. Então, vai ser 0010. Vai ficar 0010. Por que eu escrevi nessa ao invés dessa? Observem, 1110 é essa célula aqui. 1110 é essa célula aqui. Então a gente lê essa aqui e volta para essa. No mapa tá invertido aqui, ó, certo? Isso é de propósito, tá? Por quê? Porque tem que haver transição em apenas um bit
Daqui para cá é 1 bit. Daqui para cá a gente vai ver que fez transição 1 bit. Senão o mapa não funciona, tá? Mas a leitura fica do jeito que eu acabei de mostrar, tá? Então agora o 1, 0. Considerando 1, 0 aqui, vai ficar 1, 1, 0, 0. Então 1, 1, 0, 0. Tá aqui o mapa de Carnot, certo? Uma vez que a gente identificou o mapa, tem que identificar os implicantes primos, essenciais, tem que identificar os não essenciais e montar a resposta. Como o objeto de estudo desse vídeo não é mapa de Carnot, eu só vou sinalizar aqui, tá, pessoal? Mas tem vídeo sobre isso no canal. Então, aqui é um implicante primo essencial. Tá, então, pessoal, aqui na tabela tem um erro, tá? Basicamente, esse aqui, ó. Aqui, o número 13, o A acende, tá? Então, a gente olhar aqui, ó, o número 13, ó, o A tá aceso. E aqui eu coloquei como se ele tivesse apagado, tá? Então, a gente tem que arrumar aqui. E vai ter influência no mapa de Carnot isso aqui, tá? Opa! Vou deixar dessa cor aí mesmo, porque aí chama a atenção que foi cometido um erro ali. Então agora esse mapa que está aqui, essa tabela verdade, desculpa, é o que a gente vai transferir para o slide que nós estamos fazendo os mapas. Deletar essa, colocar essa. Tá. Arrumar esse erro que está aqui no mapa. Então, aqui é 1. Ok. Deixar vermelho mesmo. Aqui é 1. Então, basicamente, retomando o raciocínio, tá? A gente tem um implicante primo essencial aqui. A gente tem um implicante primo essencial aqui. Ok? E a gente tem um implicante primo essencial aqui. Esse 1 aqui, ele... Então, esse 1 que está aqui, pessoal, ele também está errado, tá? Porque se a gente observar o 14, o A não acende. Então, eu vou apagar ele também aqui, tá? Vou colocar 0 aqui para sinalizar que o A, que o A não acende e aqui é um 0, certo? Então, copiar essa tabela novamente. Colar ela de novo aqui. Tá, e esse 1 aqui vai desaparecer, ele vai virar 0. Vou deixar desse jeito, opa, vou apagar aqui só para preservar o nosso raciocínio. Aqui é 0, aqui é 0, tá? Então, de uma forma geral, pessoal, implicantes primos essenciais estão aí. Poderia fazer esse laço aqui? Poderia. Por outro lado, ia ficar um termo a mais na resposta, tá? Então, a menor resposta, ela já está aqui na figura. E aí a gente vai observar que, interpretando esses implicantes primos essenciais, a gente vai observar que esse implicante que está aqui, ele se refere ao DC, e a gente observa que dessa coluna para essa coluna, o B fez transição, tá? Mas o A não, então aqui é DCA. Como são 0, complementar. Agora, se a gente considerar esse implicante que está aqui, a gente observa que o B e o A estão fixos aqui, né? Não fazem transição. E a gente observa que
o D não faz transição, mas o C faz de uma célula adjacente para outra. Então aqui é D. O D é 0. O D é 0. Então o D é complementar. O BA é 1, normal, tá? Agora, considerando esse implicante que está aqui, observamos que o C não faz transição e ele é 1, então permanece assim. Aqui o B e o A não fazem transição, é uma coluna, né? Então B e A, observamos que o B é 0, tá? Então o B é complementar. E agora esse que está aqui, nós observamos que ele se refere ao DC. Por quê? Porque ele está fixo aqui, é uma linha, né? O C é complementar. Agora, considerando a coluna, observamos que o B não faz transição, tá? O A, ele está fazendo uma transição de nível lógico, então o A sai fora. B complementar, tá? B complementar. Então, o segmento A, ou seja, a saída A, ela é formada pela seguinte função lógica, tá? DCB ou CBA ou DBA ou DCA. Então, o C e o B são complementar, o B é complementar, o D é complementar, o DCA também é complementar. Certo, pessoal? Então, essa é uma forma de resolver essa função lógica encontrando a menor simplificação possível, tá? Observem que o procedimento que foi feito aqui, ele serve para o segmento A. É necessário fazer para o segmento B, para o segmento C, D, E, F e para o segmento G também, tá? Então agora eu vou fazer isso, eu peço que vocês acompanhem. Em seguida eu vou ensinar um método para, considerando que a finalidade não é se preparar para uma prova, a gente pode usar recursos de software para fazer isso rapidamente, tá? Mas eu vou fazer aqui manual só para validar esse método aqui, certo? Então a gente observa agora, pessoal, que faltam os mapas D, E, F e o mapa G, certo? Então, a fim de mostrar outra forma de se resolver essa questão, nós vamos usar o 32x8, tá? 32x8 é um site muito importante que ele resolve mapas de Carnot. Então, por exemplo, a gente coloca aqui 4 variáveis, certo? E de posse da informação da tabela verdade que a gente tem aqui, certo? Observem, a gente tem a nossa tabela verdade aqui já. Então, vou colocar aqui em cima. A gente considera o D. O D é para a combinação 0000, ele é 1, tá? A próxima combinação ele é 1. Próximo ele é 1. Próximo ele é 0.
A próxima, ele é 1, ele é 1, ele é 0. Então vai ficar 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Então 0, 1, 1, 0, tá ok? Estamos na combinação 8, que vai ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Estamos na combinação 12, vai ser 1, 0, 1, 0 de novo. 1, 0, 1, 0 de novo. Considerando que a tabela verdade está certa, a gente escolhe soma dos produtos ou produto das somas, tanto faz, tá? Submete. Ele mostra o mapa de Carnot, mostra o layout do mapa que ele empregou para resolver e ele nos mostra o resultado, ok? Então aqui a gente vai observar que esse layout ele está diferente do layout que eu estou usando aqui, tá? Vocês vão observar que o layout que a gente está usando é CDBA. Então, teria que trocar o C pelo D, o D pelo A. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou continuar fazendo do jeito que eu estava fazendo anteriormente. Mas observem que, muito rápido, ele retorna o resultado também, tá? Eu recomendo que quem não queira perder tempo... se o objetivo não é treinar simplificação em mapa de Carnot... Tá, se o objetivo é fazer um projeto rápido, ou isso não é importante no projeto, usem o site, tá? Então agora eu vou continuar preenchendo aqui a nossa tabela. Certo? Então, basicamente, pessoal, aqui estão as equações para cada segmento. Aqui estão os mapas também. Certo? Então, observem que desse lado aqui, os mapas D, E, F. Desse outro lado, as equações, desculpa, A, B e C. Tá? E essas equações... elas podem, assim como foi feito nessa série, ser implementadas no Arduino. Isso vai ser mostrado posteriormente, tá? Mas basicamente a construção desse circuito digital vai permitir o acionamento do display segundo esse padrão que foi desenhado aqui na figura, ok?